E o deputado Nicolas, eu vejo, assim, jovem, idealista, mais com senso prático, tem uma liga muito forte com muita gente. São atributos de um político, né, que pode se desenvolver bem. Mas ele é jovem e ele aparenta ser ainda mais jovem do que ele é. E a forma de expressão também. Né? Acho que tem lá dá até uma leveza, uma informalidade, mas é uma forma de expressão, é uma voz, é uma, né, figura física de um jovem, de um rapaz, né? Parece ser. E tudo bem, e até para a idade dele, mesmo ele aparentando menos do que tem, sendo jovem, se não me engano, não tem nem 30 anos, vai fazer 30 anos. Tá bom, tá, né, tá dentro da faixa etária. Mas assim, o comportamento, até pela dimensão que ele adquiriu, é algo que precisa ir amadurecendo. Né? Eu não estou fazendo aqui, eu não sou juiz de ninguém. Estou trazendo impressões sobre fatos que vieram a mim e a todos nós, indesejáveis, e que tem um componente de imaturidade. Então a gente está olhando e falando, estou vendo isso. Eu acho que pode, né? Até aí pode. E assim, a postura da provocação. Voltando ao deputado Nicolas. Aí tem a captura do Nicolás Maduro. Aí ele publica uma imagem, né, feita, uma montagem, da captura do Lula, da mesma maneira que o Nicolás Maduro. Isso é uma provocação. Eu acho até que numa sociedade verdadeiramente democrática, várias provocações, inclusive, são aceitas. Fazem parte. Mas, em relação à mensagem, é a melhor mensagem? A mensagem do provocador? Não sei, porque no momento em que deriva, por exemplo, para um conflito, pelo menos para nós comuns, mortais, que queremos ver a superação dessa situação. Eles têm uma briga deles, sejam felizes na briga, cada um briga com quem quiser. Mas como toma parte do debate, do espaço político, a gente tem que comentar. E eu acho que esse tipo de conduta pode denotar uma certa imaturidade. Se eu estiver enganado, me perdoem, mas é isso. Então, e o seu contendor, né, nesse caso, desta contenda ruidosa, e que eu acho que ninguém que não está no bastidor para ver exatamente que disputa essa entendeu direito, pareceu uma coisa realmente superficial, o Eduardo Bolsonaro tem também uma personalidade, não sei se é provocativa, mas tem uma personalidade bastante assertiva, eventualmente agressiva, a ponto de ser ofensivo, né, publicamente contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, todo mundo é atacável. Isso é parte da democracia, etc. e tal. Mas qual é o motivo? Aí você procura. Quem está afim de superar esta situação brasileira? Quem não está filiado a partido, todo respeito aos cristãos, que concordam, não sei o quê. Mas a imensa maioria quer viver do seu trabalho sem um tirano chupando seu sangue no cangote. Tá? Isso é um resumo que eu faço aqui de graça para todos. Quem está precisando da superação, ou seja, a imensa maioria da população brasileira, inclusive os enganados, não está querendo saber, né, quais são os motivos internos de uma disputa que a gente nem sabe o que é. O que é? É para ver quem é mais perfeitamente a reprodução da pessoa, do político, Jair Bolsonaro. Já falei que ninguém é. Ninguém é. Ah, mas é para ver quem é que tem direito aos votos? Não, peraí, mas que direito ao voto todo mundo tem. Isso é uma decisão do eleitor. Ah, não, mas ele vai enganar o eleitor dizendo que é direitista, bolsonarista, mas não é tanto quanto eu. Aí, meus amigos, já fomos para um terreno que tem muito pouco a ver com democracia. Já é propensão a controle. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, que eu acho que é muito combativo, eu acho que traz conceitos importantes de liberdade, inclusive assim se aproximou da atual gestão da Casa Branca, mas ele, aparentemente, não tem problema de dar as caneladas e tal, e tudo bem, o Jair Bolsonaro também, né, também é do seu feitio, mas cada um na sua. Por exemplo, né, nesta questão com o governador Tarcísio, o próprio presidente Bolsonaro achou impróprio o comportamento do filho e externou isso publicamente. Então, assim, qual é a serventia disso? Né? Ah, não, mas um dos filhos do Bolsonaro está vivendo nos Estados Unidos e é um elemento, né, importante para o esclarecimento para os Estados Unidos e para o mundo, como é absolutamente legítimo, de certas iniquidades que acontecem no Brasil. Ele pode ser um elemento, mas ele não é um porta-voz suficiente. Ele não é, por exemplo, todos os episódios recentes que nós vimos envolvendo sanções ao Brasil, autoridades brasileiras e a própria política tarifária, nós sabemos que a Casa Branca ela tem um prodigioso depósito de informações sobre isso. Ela acompanha as questões, por exemplo, feitas a questões de gestão de redes sociais com cidadãos brasileiros, cidadãos americanos. O próprio Elon Musk esteve pessoalmente envolvido em conflitos nessa área. Então, tem muita informação. Então, também não é o caso de você tratar, né, uma pessoa, filho do ex-presidente, como alguém que é o titular insubstituível desta interrupção. Ora, ele tem a importância, e que se atribui a importância que ele tem, que existe, que é inegável. Mas não, hoje parece que é sempre uma tentativa, né, de se criar, de se projetar cacifes. Né? E o que nos lega essa situação? Por exemplo, este conflito, que aí toma uma parte do debate político, e é claro, e aí sem grandes, né, razões ou motivações visíveis, sei lá, vai que tem, né? Uma grande questão aí que a gente não sabe, mas visivelmente não tem. Visivelmente parece uma disputa ali. Não muito cultivada, uma disputa meio até assodada ali, do que? De espaço, de legado, de voto, não sei dizer. Mas aí a gente chega nesse ponto, eu vou introduzir essa questão e vou chamar o Nando para a gente ir vendo as matérias e comentando. Aí a gente volta para essa questão que é a nova imprensa, estou chamando assim de nova imprensa, né? Que é de certa maneira salvadora, né? Nesse período recente é salvadora, porque tanto em veículos quanto em perfis, etc.,
nos livrou de uma escuridão total, porque é isso, né? O esquemão aí da velha imprensa foi esse, fechou tudo e impuseram ali certezas, um modo de perseguição, de patrulha, uma coisa horrorosa, e essa nova imprensa, portanto, é salvadora. Só que, nesta nova imprensa, vamos chamar assim, nessa nova onda jornalística, por alguma razão, se cultivou, né, num pedaço disso, um terreno muito misturado com a política. Muito misturado com a política. E assim, se você quer ser um veículo de comunicação a serviço de um partido, a serviço de uma ideologia, a serviço de uma filosofia, tá tudo bem. Agora, isso deixa de ser jornalismo. É comunicação, pode ser uma comunicação importante, importantíssima, bem-vinda e tal. Mas o que acontece aí, e aí vocês vão entender a conexão que eu estou fazendo, entre esse conflito, uma coisa meio, né, diante de tudo que o Brasil tem que enfrentar e superar, né, aí aparece esse conflito entre pessoas importantes, né, influentes aí. Você fala, poxa, é para aí que vai a energia? Bom, se a energia for para isso, se for uma tendência, esquece. Né? Se a energia for sendo canalizada cada vez mais para esse tipo de disputa, aí o sistema que já engoliu o dedo na cara, mastigou saborosamente, ele não precisa nem de dedo, mas ele vai ter ótimas refeições de novo. Mas o que acontece? Aí tem uma parte dessa nova onda jornalística que se permitiu uma abordagem ativista. E o público assim entendeu, como ativismo. E aí o que acontece? Agora, tem uma parte do público que está educada a cobrar daqueles jornalistas candidatos. Quando isso jamais foi o papel do jornalista. E ao contrário, isso aí é um problema para o jornalista. É um problema. Porque se você está fechado com fulano, esquece jornalismo independente, esquece essa história de isenção e imparcialidade. E volto a dizer, não tem problema. Faz o teu veículo, faz o teu blog, faz a tua revista, faz o teu site, teu jornal, o que seja. Dizendo, olha, isso aqui é um órgão de comunicação em defesa de determinada causa, ou de determinada ideia, ou de determinada ideologia, ou de determinado político, não tem problema. E aí o que acontece? Aí eu chego aí a essa questão da patrulha. E eu volto ao caso da revista Oeste. E já ressalvei, vou ressalvar de novo. Não porque eu trabalho lá, não mesmo. Aliás, a última coisa que eu faço aqui nesse espaço, quem tem acompanhado sabe, é tratar das minhas atividades fora desse cantinho. Aqui nesse cantinho eu falo desse cantinho. Né? Não chamo pro... E eu já tratei, mas não tem problema, esses assuntos têm que ser tratados, né? As coisas têm que ser no papinho reto aqui, ó. Então o que acontece? Quem achou que o Silvio foi traído? Ah, você tem informação de que foi uma traição? Não, mas eu acho que foi, e tomei bode, tudo certo. Quem achava que tinha que ir seguir o Silvio onde ele estivesse, porque o lance era com o Silvio, ótimo. Eu tenho também minhas preferências né, em comunicação, em arte, tudo que a gente consome. Ah, onde é que ele ali está, eu sigo, não tem problema. Qual é o problema? O problema é que, dentro desta nuvem de suposta virtude, de suposta pureza, um lugar, um totem, fora do qual você é um herege. Olha, eu não estou criando, não, eu estou falando dos tempos de hoje. Tem um totem, e fora deste totem, aí como é que eu fico nesse totem? Aí parece as exigências aí dos que estão abusando de todo mundo, não só no Brasil. Aí você tem que recitar ali a escalação de todos os desinformação, discurso de ódio, ação antidemocrática, tem que fazer todo misoginia, todo o glossário que não defende as coisas reais, não defende a informação, não defende a mulher, não defende a paz, nada disso. Ao contrário, eles exercem o ódio, eles exercem a perseguição, mas fica parecendo a mesma coisa. Esse totem falou não sei o que lá fora da cartilha, ele então está apoiando não sei quem, tarará, pau nele. É assim que tá. E aí, no caso da revista Oeste, ficou nesse ataque. É um ataque expressivo, né? Um ataque que sangrou. A revista Oeste sangrou. Circulou, fora das preferências, já salvei aqui tudo bem, circulou que a revista Oeste era traidora. Traidora. Traidora de quê? Já falei aqui, né? Essa pedra filosofal. O próprio Jair Bolsonaro já esculhambou isso com a sua ação, com o seu percurso, com a sua atualização, com o governo que fez, que não se parece com nenhum outro. Não, mas né, os grandes baluartes, né, os grandes procuradores, né, desse totem sabem o que tem que ser para ficar no totem. Senão o quê? Senão o quê? Porque vários desses senão alguma coisa, depois traíram o governo Bolsonaro. Vários deles. Ministros que tinham a cartilha completa do totem, da direita, conservadora. Pô, o cara estava impecável ali, nota 10, assim, nenhum erro. Quando se desentendeu com o grupo político, virou oposição, passou a tacar pedra. Eu tenho aqui na cabeça pelo menos 3 ministros. 3. Importantes do governo Bolsonaro que fizeram isso e que eram a caricatura lá da direita. Estou dizendo modestamente, não dá camisa a ninguém. Os guardiões do totem da direita, o que é isso? E aí, a revista Oeste sangrou porque circulou que ela era traidora. Traidora de quê? A traidora desses cânones aí, da direita. Que ela era não sei o quê, porque ela era... Olha, qualquer observador simples, não precisa nem ser super iniciado em averiguação de veículo de comunicação, sabe que a revista Oeste não sofreu uma guinada editorial. Agora, eu acredito que ali dentro tenha múltiplas preferências. Eu acho assim, quem exerce sua preferência fazendo propaganda, está no lugar errado. Não tem que estar num veículo de comunicação. Mas quem exerce, quem tem suas convicções, isso
ajuda essa pessoa a moldar o seu raciocínio, né, a trazer a sua análise, está tudo bem. Está tudo bem, porque essa ideia de que é todo mundo isento de tudo não existe, nunca existiu, nem no jornalismo. Mas é isso. Circulou, né, neste ambiente que tem sido, e tem muita gente boa, não estou dizendo que, não estou generalizando uma má conduta, não, estou dizendo que virou moda, virou comum, todo mundo ser meio juiz de tudo. E a base, a legislação, né, a carta magna para esse julgamento é muito frágil, porque é isso que eu estou falando, são esses totens de uma direita perfeita. Para chegar aonde? Para chegar aonde? Qual é o paraíso que você conhece e está no teu Waze lá, que aqui eu vou dar no paraíso, que te dá a autoridade de você patrulhar cada palavra do outro? Isso aconteceu com a Oeste. Olha, se não for entendido ou estudado, ou avaliado esse caso da Oeste, a gente não vai dar em lugar bom. Porque o que acontece? Aí tem aquela crise, né? Hordas de difamação de uma instituição que foi valente, né? Que sobreviveu contra tudo, num período dramático. Não serve mais. Quem é Augusto Nunes? Quem é esse Augusto Nunes? Foi quase isso. Tá bom, se você não respeita ninguém, você vai respeitar a sua cartilinha, beleza, vamos ver qual é o círculo que você vai criar em torno de você. Tá bom, então, eu comentei aqui, e tudo eu estou comentando aqui porque eu estou no cantinho, mas eu posso comentar, né, se eu estiver em determinado momento com milhões ouvindo o que eu estou falando, eu posso dizer a mesmíssima coisa, eu estou no cantinho aqui. E vários desses já trabalhei com ele, já gostei, o Silvio mesmo já falei, eu batalhei muito pro Silvio e pro West Sem Filtro, que eu achava que ele ia ser legal lá, o Lacombe, né, que eu acho que tem que ser falado também, porque o que acontece? Aí quando o Silvio saiu, ele recebeu alguns acenos. E eu acho, já falei aqui, que esses acenos foram descuidados em relação à revista Oeste. Inclusive, um dos acenos foi na revista do Lacombe, que o Silvio foi entrevistado como alguém que sobreviveu a uma imprensa Oeste que tinha virado propaganda de partido, uma acusação séria. E eu não vi o Silvio refutar isso. Eu não vi ele confirmar, mas não vi ele negar. Então, né, todos os benefícios aqui da dúvida, foi sem querer, ninguém estava notando o que estava acontecendo. Mas o fato é que, mercadologicamente, esta outra revista, do Lacombe e companhia, estava ganhando muitos seguidores da Oeste. Muitos porque estavam exercendo sua preferência legítima e tal, mas muitos porque estavam nessa. A Oeste é traidora. A Oeste virou propaganda partidária. Isso foi dito na revista do Lacombe, para o Silvio, que não contrapôs. Eu não sou juiz de nada, eu estou comentando aqui porque eu quero que todos sejam felizes. Quero que todos sejam felizes. Não é todos que têm valor, esse que eu estou falando, todos têm valor. Que eles prestem o melhor serviço e tal. O que eu estou falando é o seguinte, se tiver em algum lugar dessas práticas malandragem de canibalização, aí não é legal. Aí não é legal. Pois bem, então o Silvio foi demitido, foi traído, conforme uma versão pela Oeste, que tinha traído os ideais do Totem, etc. Não prestava mais, para o Oeste não prestar mais, eu vou te contar. Você tem que não gostar de muita coisa que tem ali, hein? Muita coisa, muita história, muito jornalista com décadas, muita gente com talento, muita informação, muita análise, você tem que não gostar, não presta, aquilo não presta. Bem, então, mas ficou essa questão, e aí agora vem a notícia, o Lacombe saiu da sociedade dele, olha, eu estou falando do Lacombe aqui, se ele, alguém avisa se ele apareceu, o Nando está operando, é amigo dele, eu também sou, e fomos sócios, fomos felizes no 4x4, né? Criamos juntos esse projeto, que eu dei o nome e eu dei a ideia. Modestamente aqui estou dizendo, só para não achar que eu estou aqui, meu Deus, falando com, enfim, falta de consideração às pessoas, não tem nada disso. Mas eu estou vendo esses movimentos, eles chegam a mim, aqui no meu cantinho. E aí o Lacombe desfaz essa sociedade, para onde o Silvio, né, onde houve acenos para o Silvio, e etc. e tal. E agora ele lança uma revista, que bom, bacana, empreendimento do Lacombe, um grande cara. E aí eu vejo que uma parte desse público está achando que já é traição. Agora o traidor é o Lacombe. E o Silvio também é traidor? Ou ele foi enganado? Então assim, eu não tenho nada com isso, eu desejo sucesso a essas pessoas, já trabalhei com várias. Acho que o que se tem que desejar, não só em relação à nova onda jornalística, porque Lacombe, eu, Silvio, Augusto e vários outros, somos jornalistas há mais tempo do que essa nova onda jornalística. E o que eu acho que nós precisamos, assim como sociedade, é que tanto o jornalismo antigo, que se desvirtuou, como o novo, que vem se consolidando de uma maneira tão sólida e importante, que eles sejam o melhor possível. E aí são essas pessoas que estão por aí. A gente já viu, né? Jornalista, olha o papel que está fazendo. De repente, o jornalista começa a fazer. Exercer um papel importante. Você fala, pô, que bom. Mas, diante disso, o que acontece? Né? Eu sou obrigado a olhar, identificar um vício dessa nova onda jornalística, não só com sotaque partidário ou político, como com aderência. E eu quero dizer, eu não sou, né, estou justamente falando o tempo todo aqui contra a patrulha, contra julgamentos apressados, etc. Mas olha, isso aí não vai dar em lugar bom. Não vai dar em lugar bom. Porque aqueles que acham que no exercício da comunicação precisam fazer a defesa, eu não sei se é propagandístico, mas precisam aderir, precisam falar quase em primeira pessoa do ponto de vista político-partidário. Isso é complicado. E aí o que acontece? Esta tendência gerou uma parte do público que agora vai em cima desses jornalistas que seguem uma tendência e vão cobrar o seu ativismo em relação à causa certa. E você vai dizer assim, não, peraí, ativismo, causa? Não, eu sou jornalista. Tá bom, você é jornalista, só que você ficou fazendo ativismo. E eu digo, outro que apareceu também nesse momento da demissão do Silvio da Oeste foi o Cláudio Dantas.
O Cláudio Dantas, e vou ressalvar de novo, não estou falando aqui, eu prefiro não falar de ninguém, tá? Só que são aí pessoas que estão com muita influência, que têm, cuja ação está determinando muito como é esse ambiente do debate político e jornalístico. Então, eu tenho que nominar. O Cláudio Dantas, a quem eu admiro, e que tem um projeto pelo qual eu torço e eventualmente assisto. Está claro isso? Então, não é para... Em relação a ninguém que eu citei aqui, dando nome ou não, eu tenho uma coisa assim de ataque, né? Já que a gente começou falando de ataque, da guerra de facção. Isso aqui não é uma facção, isso é um cantinho. Mas esse cantinho é aberto. O Cláudio Dantas, o ativo dele, parece ser, não vou dizer ativo, porque eu não sei, porque o negócio é dele, né? Mas o tom, a abordagem é direitista. E eu acho isso um erro, mesmo que isso dê audiência, mesmo que isso dê dinheiro. Primeiro porque é uma ideia vaga. Primeiro porque é um saco de gatos. Primeiro porque é um conceito que abriga de tudo quanto é gente, de tudo quanto é jeito. E para piorar tudo, dá munição aos aproveitadores. Esses aproveitadores. Né? De Brasília a Hollywood. Eles vivem de dizer que estão defendendo a humanidade contra a direita. Aí você vai dizer assim, não, mas a direita é bom. Pois é, só que fora da sua consciência, que pode ser límpida, existem muitas outras consciências, não estou falando das envenenadas, que não percebem assim. Porque é vago, porque é um termo vago, porque é associável a momentos complicados da história. E quem é que vai desassociar? Você? Dando 30 voltas ao mundo, fazendo palestras nos 4 cantos do mundo para dizer que o verbete não é esse, não adianta, não é assim, isso é onipotência. Você tem que olhar em volta e reconhecer, esse papo de direita e esquerda, ele é o melhor fermento para os oportunistas hoje, é o melhor. E aí os meus amigos, as pessoas que eu respeito, que eu amo, dizem assim, pô, mas não adianta, é melhor não falar, porque as pessoas vão levar mal. Eu sinto muito que levar mal, tá? Sinto muito. Eu não estou, a minha boa fé é total nesse caso, tá? Por que eu estou dizendo e insistindo? Porque aí você aposta no mercado, né? Você aposta no mercado, vai dizer assim, não, ó, o Dantas, né, de quem eu estava dizendo, né? O Dantas tem muito esse negócio que é a direita. Assim, se eu tivesse num papo assim de barco, ele ia dizer, quem é a direita? O que é a direita? O próprio Jair Bolsonaro já revirou o conceito de direita. Ah, não, a direita é a meritocracia, a liberdade, tudo bem para você. Mas para milhões de pessoas, até de boa fé, será associável a coisas ruins, ao AI-5, por exemplo. É isso que o Dantas quer? Eu acho que não. Só que no governo Bolsonaro, o Dantas fazia parte de um projeto que era sistematicamente crítico. Estou usando, assim, estou com, né, dando todos os benefícios das melhores intenções. Não é isso? Como é que era o antagonista no período Bolsonaro? Era antagonista. Mas não, porque eles são do contra, não é possível, né? Ser do contra não é profissão. Então era o antagonista na época do governo Bolsonaro. Se não me falha a memória, tá? Se eu estiver errando, se eu já estiver confundindo as coisas, aí vocês me socorram misericordiosamente. Não, Fiuza, não foi bem assim. Mas pelo que eu me lembro, o antagonista do Cláudio Dantas, do Mário Sabino, do Felipe Moura Brasil, todos que eu tenho muito respeito, eles estavam no mesmo drive em relação ao governo Bolsonaro que a TV Globo. Mesmíssimo drive. Mesmo drive do PT. Nada prestava. Mesmo drive do João Amoedo. Ou estou enganado? Desculpa aí, gente, se eu estiver enganado, hein? Mas acho que eu não estou, não. Era o mesmo drive. Bom, mas agora, o que é direita? Então aquilo não era direita? Então, assim, beleza, você... Né, isso eu estou falando do Cláudio Dantas, tá? Então, desculpa aí, Dantas, se parece que não é legal essa referência a você, eu respeito você. E aprendo com você. Mas eu estou falando de demarcações que eu não acredito. E eu preciso olhar. Eu já falei do Lacombe, já falei do Dantas. Tem o Pitoli também, na Ouro Verde, né? O Pitoli esculhambou a Oeste. Esculhambou, porque a ação dele foi romper com a Oeste. Rompeu. Não sei quais são os motivos que ele tem. É porque a Oeste traiu o Silvio, foi isso? Mas qual foi a traição? Você sabe? Não, porque foi para ela ir para um outro quadrante. Mas peraí, agora a revista nova do Lacombe também é traição? Como é que fica? Então, estão entendendo o que eu estou falando? São essas demarcações que eu não acredito. E que atrapalham o principal, né? Atrapalham o principal, que é como é que faz. É para o país superar. É um ano de eleição, o país precisa superar, né, um certo estado de coisas. E aí tem essa coisa. É disputa de quê isso aí? É disputa? É disputa política? É disputa de mercado? É disputa de like? É disputa de ideias? Tem certeza? Tem certeza que é disputa de ideias? Então, assim, só para fechar essa introdução de 1h30, vou falar de outra, eu estou falando de vários, né? Podem falar também aí, se vocês quiserem, não tem problema. Ou podem vir conversar comigo. Aliás, todas as pessoas que eu mencionei aqui, até agora, eu tenho, em níveis variados, admiração e respeito, tá? Então, para isso. Né? São players importantes, são pessoas cujas ações são muito definidoras, e eu estou aqui avaliando a conjuntura e tenho que falar. Né? Falo muito do presidente Lula, do ator Wagner Moura, né, do diretor Walter Salles Júnior, quando as suas condutas estão num lugar que eu acho que deve ser criticado, analisado, observado, não por causa das pessoas, né, mas pelo que isso gera. Então, também essas outras pessoas que eu estou falando, agora dessa nova onda jornalística, né, eu acho que precisam ser mencionadas. E vou mencionar mais um, que é o ex-procurador Deltan Dallagnol, que já mencionei também. Acho que é uma pessoa que está fazendo um trabalho de comunicação importante, porque o Brasil vive hoje, né, questões judiciais muito importantes. O Dallagnol conhece essa área, e é muito bom, é muito interessante você acompanhar a análise de quem conhece profundamente. E ele é um bom comunicador. Então ele presta um serviço, acho eu, muito importante. E eu já fiz várias ressalvas à questão do Dallagnol como político. Não que ele não deve ser político, mas é porque eu acho que ele é desajeitado como político. E não estou aqui também para avaliar o que ele é. Pode ser um bom político, pode ajudar. Mas qual é o problema disso? É o mesmo sotaque. Então está lá o Deltan Dallagnol.